Nós somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Senhor, meu Deus amado, nós nada podemos fazer, Senhor, nós nada conseguimos. Pai amado, coloca as Tuas mãos santa e poderosa, que a Tua misericórdia, Pai amado, nos alcance, Senhor amado, nesta noite. Fale, Senhor amado, conosco. Espírito Santo de Deus, que o Teu nome venha a ser glorificado, que o Teu nome venha a ser exaltado, e que Deus seja o Senhor amado sobre a vida dele, que seja o Senhor amado falando diretamente conosco, porque nós somos dependentes de Ti, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, mais uma vez a paz do Senhor Jesus. Podemos acertar. Glória a Deus, nesses minutos que nos restam. Prometo de ser breve. Quero ler o texto bíblico para a nossa meditação. Livro dos Juízes, capítulo número 4. Juízes, capítulo 4, a partir do verso de número 4. Glória a Deus. Diz o texto para ganhar tempo. Débora, profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. E ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Verso de número 21 diz assim: Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fronte, de forte que ela penetrou até a terra. Estando ele em profundo sono, muito exausto, assim morreu. E você diz? Amém. Meus amados e queridos irmãos, que Deus, pela sua bondade, nos conceda a sua graça, para que possamos falar a palavra de Deus. Fizemos algumas anotações, querendo o Eterno, nós falaremos algumas coisas. Quando se trata de falar sobre mulheres da Bíblia, a Bíblia ela é recheada de mulheres extraordinárias que fizeram grandes coisas, né? Mulheres que tiveram fé não fingida, como Eunice, como Lorde, que era mãe e avó de Timóteo, Maria, Isabel, outras mulheres extraordinárias que tiveram, né, Dorcas, Lídia e outras, enfim, tantas outras mulheres que acompanharam o ministério do apóstolo São Paulo. Mas quando tratamos desse assunto, é bom lembrar que isso é uma prestação de serviço para a Irmandade, para os irmãos. Lembrar que as mulheres têm que se cuidar, fazer os seus exames, cuidar direitinho do seu corpo, para que a graça de Deus esteja sobre nós. Porque a graça, ela é magnífica, mas do tempo, como foi dito aqui essa noite, quem cuida sou eu, quem cuida é você. Quando olhamos para esse texto sagrado, nos deparamos com duas mulheres extraordinárias. A primeira dela, Débora. A Bíblia nos traz esta ideia que Débora, ela foi profetisa, conforme o texto que nós lemos. A Bíblia diz que esta mulher exercia a função de profetisa dentro da nação de Israel. De igual modo, a Bíblia vai dizer também que Débora era juíza. No verso de número 5 que nós lemos, a Bíblia diz que os filhos de Israel subiam até aonde estava Débora, debaixo da palmeira, e lhe pedia, e a Bíblia diz que ela julgava com juízo a vida do povo de Deus. É notório dizer para os irmãos que Israel estava num período obscuro, porque Israel estava em perfeita desobediência ao Senhor, quando Deus levantava sempre um rei, sempre uma nação pagã, sempre alguém para julgar Israel, de maneira tal que a Bíblia diz que Israel padecia na mão. Então Deus, pela sua misericórdia, levantava um juiz, levantava um profeta, levantava um sacerdote,
E no caso aqui, Deus levanta Débora para julgar a nação de Israel, para trazer este alívio de Deus para o povo, porque o povo necessitava. E quando olhamos para isso, nós encontramos uma mulher extraordinária, Débora, mulher que a Bíblia diz que ela era mulher, era profetisa, era esposa, né? Era cantora, era compositora, porque o capítulo 5 ela vai narrar um cântico que ela mesma compôs. No capítulo 5, verso de número 7, se não me foge a memória, em diante a Bíblia vai dizer que ela compôs esta expressão, essa música de adoração a Deus. Então é uma mulher extraordinária. Então vamos para algumas coisas que tem esta mulher. Primeiro, é uma mulher profetisa, cheia de Deus. E no texto aqui vai nos dizer que Débora era uma mulher que trazia de Deus para o povo, ela recebia. Então, quando eu olho para Débora, eu vejo uma mulher que tem ouvidos atentos à voz de Deus, porque é uma mulher que profetizava. No entanto, o texto vai dizer que quando o povo de Deus estava próximo ali, que estava próximo à guerra, a partir do verso de número 6, a Bíblia vai dizer que Débora manda chamar a Baraque e lhe dá uma ordem que ele juntasse cerca de 10 mil homens, se não me foge a memória, e junto com este povo Deus daria vitória. Mas o que me chama a atenção é que Baraque, por ser alguém que estava sobre autoridade divina para comandar aquele exército, Baraque faz uma pergunta para Débora. No verso de número 7, a Bíblia diz que Débora disse para ele que ele fosse junto com o exército, e porque Deus estava entregando em suas mãos. Mas no verso 8, Baraque começa a dizer: se tu, Débora, não for comigo, eu não irei. Note que o ministério feminino ou a ação feminina dentro da igreja, ela é fundamental para a organização, para a ordem, para o mandato de Deus, né? Temos mulheres profetizas, temos mulheres cheias de Deus, tem mulher que ordena, Satanás vai embora, tem mulher que bate o pé e o demônio sai correndo com medo das mulheres, e em muitos casos são elas. Aliás, a igreja primitiva, a igreja do nosso século, a Assembleia de Deus, ela cresceu não porque homens evangelistas, pastores, homens sentados no púlpito fizeram com que a igreja crescesse, não. A igreja foi crescendo numa reunião chamada de oração, e deu-se o nome posteriormente a círculo de oração, onde mulheres se juntavam, tomavam a carga uma da outra, juntavam e oravam, e naquelas orações o lugar estremecia, o fogo descia. São com essas mulheres que Deus conta, são com essas mulheres que estão não envolvidas com as coisas do mundo, mas envolvidas com Ele. E quando eu olho para Débora, eu vejo uma mulher que está sob uma autoridade divina. Primeiro, ela profetiza. Segundo, era uma mulher juíza, uma mulher que tinha autoridade. Deus levantava esta mulher para julgar a nação de Israel. Então não podemos menosprezar o ministério de uma mulher dentro da igreja, porque antigamente era proibido. Aliás, Paulo alerta a igreja dizendo que as mulheres eram proibidas subir nos púlpitos quando estavam nos seus dias, mas na atualidade tem mulher mais esforçada do que muito homem. Na atualidade tem mulher que prega mais do que os homens, tem mulheres que oram mais do que os homens. Isso é sem dúvida alguma. Tem mulheres que trabalham mais no reino do que os homens. Os homens, em muitos casos, só aparece o seu nome, só eles são os caras, mas as mulheres que sustentam a igreja na oração, são elas que estão de manhã intercedendo, são elas que estão firmes. E quando eu olho para Débora, eu vejo uma mulher profetisa, que tem o seu esposo, tem o seu lar, mas também tem uma chamada divina profética sobre a sua vida. Enquanto Israel estava na desobediência, Deus usa esta mulher com autoridade divina para falar o chamado e para falar a verdade de Deus no meio do povo. E quando o povo estava na desobediência, nós possamos destacar esta mulher aqui como alguém que estava
Ele está dizendo: se ela não for, nós vamos perder a guerra. Mesmo que ela está dizendo: vai, porque Deus realmente entregou em tuas mãos o exército, Deus vai dar vitória. Mas ele está dizendo: não, se tu não for comigo, Débora, eu não vou sair daqui. Cabe para os homens entender uma coisa. Eu sempre falo isso: o ministério de um homem, ele não consiste na sua pregação bonita, não consiste na sua oratória bela. O ministério de um homem consiste em uma esposa que está do seu lado para carregar o carro e ajudar. Aleluia. Porque se não fosse ela nas nossas vidas, nós não estaríamos aqui. Por esses dias estava comentando e falei: faz tempo que eu não sei o que é comprar uma roupa, porque quem compra é minha mulher, quem me veste é ela. Eu não sei este negócio, mas cabe a ela cuidar. E a mulher sabe, a Bíblia nos ensina que ela edifica a sua casa. E quando nós olhamos para o verso 21, nós encontramos Jael, a mulher de Heber. Eles eram nômades, eram pessoas que caminhavam do norte a sul com seus rebanhos, procurando os pastos para levar o seu rebanho. E quando a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, as nômades tinham por direito edificar a sua tenda. Não eram os homens que faziam, não eram os homens que batiam as estacas, porque esta mulher, Jael, ela tem algo, uma habilidade muito grande. A Bíblia diz que quando Cícera foge do exército de Baraque, do exército de Deus, ele vai até a casa deste homem por nome Heber. E a Bíblia diz que a sua mulher, Jael, abre a tenda e diz: entra, meu Senhor. Nós vamos encontrar aqui uma estratégia muito grande na vida dessa mulher. Primeira coisa que eu destaco: a tenda é sua, só entra dentro da tua casa quem você quer. Quando olhamos no mundo espiritual, nós encontramos mulheres que edificam a sua casa, que bate a estaca. Tem mulheres que fazem o papel de homem, que trabalha, que cuida dos filhos. Isso é louvável, porque os homens estão ficando frouxos nos últimos dias, e Deus quer levantar uma geração de mulheres para sarar esta nação, fazer um papel, ir para frente, carregar o trabalho. Quando olhamos para Débora, nós encontramos uma mulher profetisa, nós encontramos uma juíza, encontramos uma esposa compositora, líder militar de Israel. Porque Baraque disse: eu não vou se essa mulher não for comigo. Eu não saio daqui, reconhecendo a estratégia que essa mulher tinha. Mulher de Deus. Quem não gosta de ficar perto de uma mulher de Deus? Quem não gosta de dialogar, bater um papo com uma mulher de Deus? Porque ela sempre tem uma palavra de conforto. Aleluia! Na maioria das vezes dentro de casa está tudo desabando, mas quando você chega chorando, ela diz: Jesus é bom. Oh, glória. E começa a falar: oh, glória a Jesus. Aleluia. Então entenda uma coisa, que uma mulher sábia, ela não só edifica, ela mantém um lar de pé diante da presença do Todo-Poderoso. E quando eu olho para esse texto, eu vejo aqui algumas coisas, alguns princípios. Débora, o seu nome significa abelha, e alguns estudiosos acreditam que não seja apenas pelo inseto abelha, mas pela organização da ordem que tinha na vida de Débora. Ela concilia tudo de uma forma organizada. Débora era profetisa, Débora era alguém que compôs uma música, era juíza, mas Débora também tinha seu lar, a sua casa, que ela cuidava com excelência, de maneira que a Bíblia diz que Baraque não saiu para a guerra se Débora não acompanhasse. Então a ideia que eu destaco para vocês nessa noite é que esta mulher, ela tem organização na sua vida. Uma mulher organizada, as coisas vão para frente.
Eu não estou falando de bens materiais, mas da sua vida organizada. E cabe aqui um conselho para vocês, irmãos, e para os homens também. Tenha tempo para o teu lar, tenha tempo para a tua casa, tenha tempo para o teu esposo, tenha tempo para o teu filho. Porque nós estamos inseridos num contexto em que as pessoas pregam que tem que fazer a obra, tem que viver a obra, e isso é bom. É bom estar na casa de Deus, é bom glorificar, é bom ser cheio, ser renovado como culto. Eu fui renovado hoje aqui. Aleluia. Mas precisamos entender que uma mulher sábia, ela sabe como fazer as coisas no seu devido tempo. Aleluia. Nem tudo é igreja, nem tudo é obra. Você tem casa, você tem marido, você tem trabalho, então divida as coisas no seu devido tempo, porque a bênção do Senhor vai te alcançar. Então, alguns estudiosos acreditam que por causa desta mulher, dá-se o nome de abelha, ela tem o seu significado por causa da sua organização. Uma coisa que chama atenção na vida de Débora é que, além de profeta, ela é juíza, mas também ouve a voz de Deus. Cabe aqui um conselho para as irmãs: saiba ouvir a voz do teu Deus. Tem muitos lares destruídos, tem muitas famílias indo de mal a pior, porque ela acredita na profecia de A e na profecia de B. A mulher sábia, ela sabe ouvir a voz do seu Senhor. Oh, glória a Jesus. A mulher sábia é como Ana, porque a Bíblia nos ensina algo magnífico. A Bíblia diz que Ana, todo ano, subia ao templo do Senhor, enquanto Penina lhe incomodava e apresentava os seus filhos, tirava sarro da vida de Ana. Ana estava amargurada de espírito. Só que eu aprendo algo com a vida e o ministério de Ana, é que Ana subia amargurada, mas ia buscar ao Senhor, enquanto Penina tinha filho e subia somente para provocar quem ia de fato adorar a Deus. Tem mulheres que vão ao templo para provocarem as outras. Tem mulheres que vêm ao templo não para adorar, mas para querer aparecer, para mostrar que ela está no recinto. E quando eu olho para Débora, eu vejo Débora dizendo para Baraque: vai! E ele dizendo: se tu não for, eu não vou, porque há testemunho na tua vida. Sabe o que eu venho como profeta de Deus dizer para você? Não venha para o templo somente para incomodar ao outro, venha com o coração quebrantado. Porque a Bíblia diz que depois da oração de Ana, o Senhor, que havia encerrado a madre de Ana, se lembrou dela e abriu de volta a madre. Sabe o que eu aprendo aqui, reverendo Jefferson? É que quando Ana sobe ao templo, ela sobe amargurada, e Deus decide mudar a história de Ana, e ela volta para casa com uma promessa de Deus, e a Bíblia diz que o Senhor o abençoou. E quando eu olho para o texto, que eu vejo sobre o caráter de Débora, eu vejo alguém que está nos princípios de Deus, ouvindo e fazendo a vontade, cuidando da sua casa e cuidando dos princípios da palavra de Deus. E a Bíblia também nos denota algo impressionante na vida de Débora. Foi a única juíza de Israel, a única juíza que exerceu um cargo de juíza que só era para homem. Deus levanta uma mulher. Estávamos na escola dominical hoje falando sobre Raabe, que eu disse que Deus não se importa ou não faz de conta com o tempo passado até de hoje. A partir do encontro com Deus, a Bíblia nos ensina que quando os espias, que as muralhas caíram, a ordem foi: tire a meretriz Raabe, a sua família e tudo que tem dentro da sua casa, e traga para o meio do povo de Deus.
E a Bíblia diz que lá em Mateus ela aparece na genealogia de Jesus Cristo, porque o tempo passado Deus muda a história. Sabe o que eu aprendo aqui, mulheres? É que o tempo passado ficou no passado. Deus quer mudar a tua história e fazer ela coisa extraordinária. E a Bíblia é magnífica em dizer que o rei Jabim, rei de Canaã, soube que Baraque estava no monte, e a Bíblia diz que ele pega a Cícera, que era um homem capitão do seu exército. A Bíblia nos diz que este homem, ele tinha, mas eram muitos carros de guerra. A sua carruagem de guerra era extraordinária. Era para todo o exército estar com medo de Cícera. Só que dentro de Israel tinha Débora, mulher profetisa, que disse: Deus vai entregar Cícera em tuas mãos, Baraque. Ele disse: vai conosco. Ela disse: eu irei. Só que tem uma coisa: eu irei contigo, porém a honra não será tua, porque pela mão de uma mulher Deus livrará o teu inimigo. Aleluia! Eu estava lendo Jefferson e eu descobri que Flávio José disse que nesse dia da guerra não era tempo de chuva, não era período de chuva, mas naquele dia Deus mandou um temporal tão grande. A Bíblia diz que Baraque com seus 10.000 homens começaram a lutar, porque Débora estava no meio e havia profecia. Sabe o que eu aprendo aqui, mulheres? Enquanto a tua casa estiver na luta e você ser profeta de Deus, haverá um livramento do céu para a tua casa. A Bíblia diz que naquele dia eles estavam lutando de maneira tal, caiu uma chuva tão grande. Os historiadores dizem que caiu granizo de gelo, que o exército de Cícera ficou perdido sem saber. Perderam a visão sem saber aonde estava. E a Bíblia diz que Deus deu vitória a Baraque através disso. Porém, se eu não me engano, era 600 carros. Era 600, me corrija aí. 600 carros de guerra que Cícera tinha. A Bíblia vai dizer que enquanto este homem estava lá, na sua guerra, abriu 900 carros de guerra. Era para acabar com qualquer tipo de exército. Só de carro ele tinha 900 carros de guerra. Mas a Bíblia diz que naquele dia Deus ajudou o seu povo. Mandou um temporal. Mandou um temporal. Eu vou falar de novo para você entender isso. No meio da guerra, Deus está mandando temporal. Levanta a mão, mulher, porque no meio dessa guerra, você não está no temporal por acaso. Você está lá porque é profeta de Deus para a bênção no meio do povo. E a Bíblia diz que naquele temporal, o exército começa a perder. Cícera viu que o seu exército estava perdendo, e a história diz que a enxurrada foi tão grande, irmão. Os historiadores dizem que o rio passava a pé, o rio onde ele estava, dava para passar a pé, nem a nado era, não chegava nem na cintura a água. Mas a história diz que a enxurrada foi tão grande que os 900 carros de Cícera a água levou. Não, você não entendeu. Eu estou falando sobre mulher profetiza. Ezequiel capítulo 37, há uma visão de Deus, e a Bíblia diz que Deus leva o profeta no meio de um vale de osso seco, e a ideia do texto é: neste vale, ou você é osso seco, ou você é profeta. É você quem escolhe, irmãs. Ei, mulheres, é vocês quem escolhem no meio do deserto da vida, no meio desse vale. Ou você profetiza, ou você continua sendo osso seco. A Bíblia diz que a enxurrada
braço forte de Cícera, o seu orgulho, que ninguém destruía este homem por causa dos seus 900 cavalos, numa enxurradinha que Deus lhe mandou levar o rio. Aí a Bíblia diz que ele foge agora a pé. Diz que não dá para ir de carro porque os carros começaram a colar. A Bíblia, o texto vai dizer que os cavalos, as patas dos cavalos começaram a quebrar e a atolar no meio da lama, porque a enxurrada estava levando tudo. Eu aprendo algo aqui e quero profetizar sobre a tua vida. No meio da enxurrada, o teu adversário está caindo do cavalo, está quebrando o carro, está atolando, o cavalo está sendo atolado, mas você é vitorioso. E é impressionante porque a história diz que a chuva de granito pegou o exército de surpresa. Só que Flávio Josefo diz que a chuva de granizo estava na frente de Israel e Israel atrás da chuva. Você não entendeu? Deus já está mandando temporal na tua frente. Você não vai ser atingido. A bênção do Senhor está sobre as nossas vidas. Aí a Bíblia diz aqui, que Baraque, verso 16, perseguiu os carros do exército. Aí Cícero, perna para quem te quer. Cabo é macho, até que uma mulher profetiza no meio do arraial. Não, você não entendeu. Camarada é bravo. Satanás diz que é alguma coisa até você se tomar posição de profetiza dentro da tua casa. A história diz que ele vai correndo e eles tinham paz. Verso 17 diz que Cícera fugia a pé para a tenda de Jael, mulher de Heber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Razum, e a casa de Heber, queneu. A história diz que tanto o rei de Canaã tinha paz com este homem, e ele disse: opa, ali está meu aliado, eu vou entrar na casa dele, e eu entrando na casa dele eu estou em paz, porque o texto vai dizer que tinha paz entre os dois reis. Só que tem uma coisa, a habilidade dessa mulher é incrível. Deus disse pela boca de Débora que Deus estava dando vitória a Baraque pela mão de uma mulher. Aí a Bíblia diz, verso 18, está aí no texto: e saindo Jael ao encontro de Cícera, disse-lhe: entra, Senhor meu, aqui na minha tenda. Eita Jesus! Olha ela, dizendo: entra aqui na minha tenda e não temas. Retirou-se ele para a sua tenda e ela lhe pôs uma cobertura. Tem um tradutor que diz que ela cobriu este homem com um tapete. Fica aqui, ninguém vai entrar. Só que o que me chama a atenção, olha o verso 19, o que ele diz: então ele me disse: dai-me, peço de beber um pouco d'água, porque eu tenho sede. Porque estava exausto de fugir de Israel. Então ela abriu um odre de leite e deu-me de beber e comiu. Oh, mulher de estratégia! Fim da água! Ele cobra de força, ele se levanta de novo. Porque quem está correndo cansado e ele parou, tomou água, ele recobra as forças. Mas esta mulher aqui, ela tem uma visão extraordinária, irmão. Ela dá leite para este homem. Ela pega, abre o odre de leite. Toma, meu Senhor, aqui um leitinho, olha, é melhor que água. Estratégia, irmão. Sabe o que essa mulher conhece? Que leite dá sono. Ela coloca este homem para dormir. Eu abro um parente para dizer para você, mulher: a tenda é tua. Você só deixa mandar na tua tenda quem você quer. Porque o verso posterior, o verso 20, põe aí o verso 20 para a igreja acompanhar. Olha o que ela disse. E ele, isso era Cícera, dentro da tenda. Olha o que ele olhou para ela e disse: põe-te a porta. Calma atrevido, rapaz. Entra na casa dos outros e ainda eles ficam na porta. Não deixa ninguém entrar aqui não.
E se alguém chegar a perguntar por mim, diga, não está aqui. Olha, querendo que essa mulher mentisse. Mas ela era uma mulher extraordinária. A posição dessa mulher é essencial para a vitória do povo de Deus. Ela permitiu que o inimigo entrasse na sua casa, mas disse, eu vou dar logo um sossega-leão nele, vou dar leite. Tem um historiador, se eu não me engano, é Dr. Russo Cheddar, ele disse que no Mateuzinho, disse que o leite que ela deu era nata de leite, para quem sabe era leite apodrecido, dando leite para ele, é tiriquero, irmão. Sossega-leão na hora. O texto vai dizer que ele tomou um leitinho saboroso, deitou, cruza as pernas e diz, agora tu fica na porta, não deixa ninguém entrar, porque aqui eu estou na casa do chegado meu. Estava, mas ele não sabia que aquela mulher tinha estrutura espiritual para vencer o inimigo. Escute, a tenda é tua, só entra dentro da tua casa quem tu permite, irmão. Pastor, entrou lá dentro de casa, o inimigo até entra, porque ele é atrevido. Jesus disse, se estou à porta e bate, se alguém abrir, ouvir a minha voz, permitir, então ele não entra. A ideia lá da igreja, Laodiceia, né? A ideia da igreja de Laodiceia é que Jesus estava na porta de manhã, batendo na porta, mas eles não ouviram. Passou a hora do café, passou a hora do almoço, chegou o café da tarde, chegou a janta. Jesus estava dizendo, eu quero cear com você, se você permitir. Mas o adversário não, ele entra assim, só baixa tocando brechinha. Aí essa mulher disse, meu Senhor, aqui eu sei como fazer. Mas a Bíblia diz que essa mulher tinha habilidade com martelo e com estaca. Habilidade. Primeira habilidade dessa mulher é derrubar logo o inimigo. Dá um leitinho para ele, irmão. Põe ele para dormir. Põe o inimigo para dormir. Pastor, sabe o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que dentro da tua tenda só fica vivo lá quem você quer, irmão. Se o teu adversário está lá querendo fazer arruaça, põe ele para dormir nessa noite. Porque Deus está dando uma habilidade para você, mulher. Estaca na mão e martelo, que é a palavra de Deus. Lembra lá de Isaías 54? Amplia o lugar da tua tenda. Na maioria dos nômades eram as mulheres que faziam as tendas. Era elas que batiam estaca, era ela que esticava a corda, era elas que criavam as tendas para habitar. Olha este homem, disse, ali está a estratégia, eu vou me esconder numa casa chegada. Mas a Bíblia diz que Jael, mulher de Heber, verso 21. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo. Estrategicamente, botou ele para dormir. Aí ela foi lá, estaquinha na mão, foi lá na caixinha de ferramenta, pegou a marreta. Imagina com uma marreta de 5 quilos. No mínimo. Porque uma mulher cravar uma estaca na cabeça do camarada, de maneira que a Bíblia diz que o tronco passou e cravou no chão, não era para qualquer mulher não. Então essa mulher, ela tem habilidade, força física e coragem. Aleluia. É por isso que as mulheres são poderosas. Ei, homem, não vacila não. Não vacila não, irmão. Deus está dando habilidade para essas mulheres. Não vacila não. Não vacila não. Quando a mulher chegar para você com um leitinho quente à noite, olha, dorme com a pulga atrás da orelha. Deixa o prato, né? Só um pouquinho de leite não faz mal, não faz? Aí a Bíblia diz o quê? Que ela tem habilidade, para a habilidade dela, construção, martelo na mão. Sabe o que eu vejo aqui? Se surgisse uma oportunidade para essa mulher até edificar outra tenda, ela estava pronta. Não só para matar o inimigo, mas para a edificação da tenda.
E a Bíblia diz que este homem estava adormecido, ela vai mansamente. Habilidade, irmãs. Deus está dando habilidade para vocês mansamente destruir o adversário da nossa alma. A perseguição, a afronta, as drogas estão tentando entrar no teu lar. Deus está dando habilidade para você vencer este mal. E ela foi lá mansamente e lhe cravou a estaca na fronte. E o texto diz que a estaca penetrou até a terra. E ele nada viu. Não viu nada. Ele não viu nada porque a Bíblia diz que estava em profundo sono. O erro do adversário é pensar que você está apoiando ele dentro da tua casa. Moisés, mas meu marido é assim, meu filho é sábio. Não importa, Deus está dando habilidade para você. Não é o teu filho que tem que sair da tua casa. Não é o teu marido que tem que sair da tua casa. Quem tem que sair da tua casa é Satanás. Quem tem que sair da tua casa é o adversário da tua alma. A tenda é sua. Se coloque na posição nesta noite. Permita até que o adversário adentre, mas mata ele em nome de Jesus. Para que o nome do Senhor seja. E a Bíblia diz, verso 22, que lá vem Baraque correndo igual um louco atrás de Cícera. Espada na mão, eu vou pegar esse cara. Aí ela sai lá na tenda, vem aqui meu Senhor. Vem aqui, entra aqui na minha tenda. E quando ele chega lá, está lá o homem caído no chão. O adversário. Baraque olhou e disse, bem que Débora tinha falado. Deus deu vitória pela mão de uma mulher. Oh glória a Jesus, oh glória a Jesus, oh glória a Jesus. Deus quer levantar uma geração de mulheres cheias de Deus. Deus quer levantar uma geração, aliás, mulheres, Deus está chamando vocês para particular com Ele, porque Ele quer levantar uma geração, a tua casa de Jesus, os teus filhos é de Jesus, a tua família é de Jesus, o teu marido pertence a Jesus. Glória a Jesus. E é notório dizer que Débora, no capítulo 5, ela canta um hino de adoração a Deus pelo livramento. E lá, a partir do verso 24, ela começa a dizer: bendita seja sobre as mulheres de Jael, mulher de Hebe, o queneu. Bendita seja sobre as mulheres que vivem em tenda. Ela começou a dizer e a lembrar dos nômades que estavam passando por aquele recinto, dizendo: entre essas mulheres tem uma mulher de atitude, uma mulher que aniquilou o inimigo do povo de Deus. Sabe o que eu aprendo com isso? É alguém vai dizer: você é bem-aventurada, porque o inimigo fugiu da tua casa e o nome do Senhor foi. Oh glória a Jesus. No contexto histórico, ela está dizendo que essa mulher é abençoada, ela é feliz, ela é cheia de graça de Deus, porque ela literalmente tomou uma posição. Que Deus em Cristo, pela sua bondade, nos alcance nessa noite, que possamos tomar. Tínhamos marcado algumas coisas aqui. É bom lembrar que o lugar de mulher é aonde ela quiser estar, e principalmente na presença de Deus. Às vezes nós, como homens, estamos tão preocupados com isso, com aquilo. Mas Paulo alerta Timóteo, disse: olha Timóteo, assim como obteve na tua avó e na tua mãe, eu sei que em ti também há uma fé que não é fingida. Deus procura mulheres para o compromisso. Receba essa palavra em nome de Jesus. Deus procura mulheres. Oh, glória a Deus. Amém, irmãos? Que Deus em Cristo nos abençoe e que sejamos renovados. Mulheres, você
tenha a liberdade de ser cheia de Deus. A tua casa pertence a Jesus. A tua família pertence a Jesus. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe nessa noite. Por bondade, eu quero fazer uma oração pela vida das mulheres, dos seus ministérios. Deus tem mulheres aqui que profetizam. Deus tem missionárias. Deus tem mulheres com dom de curas. Deus tem mulheres com dom extraordinários aqui. Tem mulheres aqui que o seu nome não aparece no hall da fama, nem oportunidade tem. Só que tem uma coisa, mulher: quando dobra o joelho, o céu conhece a voz. Quando dobra o joelho, o céu para ouvir e diz: eu conheço quem é que está ouvindo. Oh, glória! E sabe mais, homens, estamos de pé, porque tem uma mulher de joelho orando por nós. O ministério, essa igreja está de pé. Não é porque nós somos pregadores, não é porque pastor Cícero é o melhor, não é porque aqui tem grandes evangelistas, não. Estamos de pé porque toda quarta-feira tem mulheres aqui, intercedendo. Enquanto nós estamos em casa ou até trabalhando, tem alguém intercedendo pelas nossas vidas aqui, É por isso que Jesus usa e honra a vida dessas mulheres. Que Deus em Cristo abençoe a todos em nome de Jesus. Eu quero orar por vocês. Eu quero, junto com os obreiros, interceder, pedir que Deus traga toda sorte de bênçãos sobre a vida de vocês. Amém? Senhor Jesus, no teu nome, Pai, ministramos a tua palavra, aquilo que o Senhor colocava no meu coração. Oh Jesus, graças te damos, Senhor, por este dia. Como disse o salmista, este é o dia que fez o Senhor, regocijemos-nos, alegremos-nos nele, Pai. Graças te damos pela vida dessas mulheres que incansadamente estão intercedendo por este ministério, por este ciclo de oração, por essas famílias, ó Pai. Só o Senhor sabe as lutas, as dificuldades. Só o Senhor sabe as provas que essas mulheres têm enfrentado. Só o Senhor conhece as lutas, as dores do corpo, Senhor. Só o Senhor sabe as noites de angústia, ó Pai, e as lutas que a tua filha tem passado. Mas graças te damos, ó Pai, pelo ministério feminino da tua igreja, que está de pé, em meio às lutas, ó Deus. Levanta as mulheres de coragem, com habilidade profeta, para a tua glória e louvor do teu nome, nessa oração que nós fazemos. Ó Pai, nós oramos pelas tuas filhas, nós oramos por essas mulheres, que muitas vezes, ó Pai, vem para a tua casa, mas o lar está em guerra espiritual. Só o Senhor sabe como elas adentram aqui, só o Senhor conhece como ela volta para casa, Pai. Mas nessa noite nós pedimos, abre as portas do céu sobre a vida dessas mulheres, traga vida, Pai, traga saúde, traga cura na alma, traga cura interior, cura consigo mesmo, Pai, que a tua bênção repousa sobre a vida dessas mulheres. Essa é a oração que nós fazemos no teu nome e abençoamos as tuas filhas por esta palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor pela esperança de Deus. Que Deus